O Flamengo treina agora de manhã, hein? Treina agora de manhã e embarca para BH. Amanhã tem decisão contra o Cruzeiro. Esse sim precisa de gols, hein? Então vamos para lá, vamos pro CT Ninho do Urubu. Caroline Patati. Olha a Patati aí, ó. Já está cedinho acompanhando o Flamengo. Já foi a campo o Flamengo? O dia começou cedo aí. Seja bem-vindo ao Bom Dia Fox, Caroline. Começou cedo sim, Calheiros. Bom dia para você, muito bom dia a todos que estão ligados conosco. Como você bem disse, vou dar uma olhada aqui, olha só. Flamengo treinando neste momento aqui no Ninho do Urubu. A atividade começou agora há pouco, mas apenas o início vai ser aberto para a imprensa. Técnico Maurício Barbieri quer privacidade para definir a equipe. Só que eu vou falar sobre esse treino daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai voltar, vai conversar mais sobre isso. Antes, eu quero dar uma outra informação, porque saiu agora há pouco também a convocação da seleção colombiana para os amistosos dos dias 7 e 11 nos Estados Unidos contra a Venezuela e a Argentina. E o Cuéllar, sim, o Cuéllar foi convocado. E aí, eu sei que agora todo mundo está focado no Cruzeiro, mas cria um problema lá para frente e em outra competição. Copa do Brasil. Por quê? Porque dia 12 tem jogo contra o Corinthians e o Pires da Mota não está inscrito nessa competição. Ou seja, sem Cuéllar, sem Pires da Mota, as opções aí do técnico Maurício Barbieri acabam ficando bastante reduzidas. Vou passar essa bola aí para vocês poderem comentar sobre isso. E como eu disse, daqui a pouco a gente volta com a entrevista do Maurício Barbieri e as informações sobre essa atividade desta manhã, a última aqui no Rio de Janeiro, antes da viagem para Minas Gerais. Até já! Legal, tá aí a Caroline Patati, direto do Ninho do Urubu. Estamos com imagens ao vivo. Flamengo treinando cedinho, daqui a pouquinho a imprensa não vai mais poder acompanhar o treino, já que o Barbieri quer total privacidade. Mais tarde viaja para Minas Gerais, já que tem um Cruzeiro cabuloso pela frente. Enquanto a gente acompanha as imagens, daqui a pouquinho nós vamos recuperar a coletiva de imprensa do Maurício Barbieri, que também falou logo cedo. Agora, Rodrigo Bueno, Paquetá vai desfalcar Flamengo. Nós já sabíamos da possibilidade do Cuéllar desfalcar. O Cuéllar está fora também. E o Pires da Mota não está inscrito na competição. O que você espera desse Flamengo tão desfalcado? Olha, o Paquetá vai jogar nessa partida contra o Cruzeiro. Sim. Ele estava suspenso na partida de ida, aliás, fez uma falta danada, né? Então acho que o Flamengo vem mais forte para esse confronto de volta contra o Cruzeiro. O Cuéllar vai ficar fora, assim como o Paquetá. Quando a gente tiver ali a convocação para a seleção, ele vai desfalcar em alguns jogos do Brasileiro. Né? Se bem que pode ter acordo ainda, né? Liberar, jogar só um jogo amistoso, não participar de 2 jogos amistosos. Eu acho que o Flamengo vai... a situação é bastante difícil. Acho que o Flamengo até vai ganhar do Cruzeiro, já que está na fase de palpite. Acho que até pode ganhar do Cruzeiro. Como, por exemplo, pega no ano passado, o Cruzeiro fez 2-0 fora de casa na Copa do Brasil no São Paulo. Chegou em casa para devolver o resultado, segurar o resultado, perdeu de 2-1, quase foi eliminado. Aconteceu... Foi com o Rogério Ceni, né? Foi com o Rogério Ceni. Foi a melhor atuação do São Paulo com o Rogério Ceni. São Paulo jogou muito, ganhou de 2-1 do Cruzeiro, quase eliminou o Cruzeiro, tendo perdido 2-0. Coisa parecida aconteceu com o Santos agora. O Santos perdeu de 1-0 em casa, foi jogar fora, foi 2-1 e teve aquele lance polêmico no final que o juiz parou o contra-ataque do Santos, o Gabriel Barbosa ia sair na cara do gol. Tava na cara do gol e parou. Não vacina o Cruzeiro, na sua opinião? Eu acho que não, eu acho que é característica de time. Então eu acho que o Cruzeiro vai ficar aquela coisa ali meio seguro o resultado, não vai abafar, até porque não é característica do Cruzeiro. E o Flamengo já fez alguns jogos fora de casa muito bons. Vamos pegar, por exemplo, contra o Grêmio. Né? O jogo da Copa do Brasil, que no segundo tempo ele pressionou. Então eu acho que vai ser um jogo do Flamengo jogando no Mineirão mais ou menos como se fosse no Maracanã. Propondo o jogo, um posse de bola, um time mais forte, especialmente com a volta do Paquetá, que é fundamental, o melhor jogador do time. Então eu acho que o Flamengo tem grande chance de ganhar a partida, mas eu não sei se vai conseguir o resultado. Eu falei, dei 2 exemplos recentes, o São Paulo e o Cruzeiro conseguiram ganhar no Mineirão depois de ter perdido em casa, o Santos. Mas não conseguiram o resultado final. O Cruzeiro vinha numa sequência sem vitórias no Campeonato Brasileiro, né? Tinha dado a sensação que tinha dado uma desacelerada, né? Perdido um pouco o rumo, voltou a vencer agora. O Mano, ele é muito elogiado também, técnico de mata-mata, mas eu lembro, por exemplo, no Copa do Brasil, ele chegou a fazer 2-0 no Galo comandando o Corinthians. Foi aquele jogo da dancinha, né? Ele saiu festejando, como já tivesse classificado, e perdeu na volta, tomou um 4-1 do Galo. Né? Então, eu lembro de um jogo... Final de 2008, Copa do Brasil, Corinthians Sport, lembra? 3-1 no Morumbi.
E aí, parecia o Corinthians campeão, né? O Corinthians abriu 3-0 ali. E na volta, o Sport foi campeão na Ilha do Retiro. Então é possível, sim, para o Flamengo sonhar com a classificação. Vamos aguardar. O Flamengo está na expectativa, está na esperança, está com o time forte, né? Está com todos os titulares à disposição. A gente tem mais ao vivo aí do CT Ninho do Urubu. Então vamos voltar para lá. Vamos voltar com a Caroline Patatti. Ela tem outras informações. É isso, né, Caroline? O Flamengo completo amanhã, força máxima contra o Cruzeiro, né? Exatamente. Aliás, Calheiros, essa foi uma das preocupações, não só do técnico Maurício Barbieri, mas da comissão técnica como um todo, da direção do Flamengo. Teve muita gente que questionou, né? Por que voltar de Minas Gerais para o Rio de Janeiro depois do jogo contra o América, se o próximo confronto contra o Cruzeiro seria, no caso, em Minas, nessa quarta-feira, no Mineirão. Por que fazer esse bate-volta? A explicação é que aqui no Ninho do Urubu, além de ter mais privacidade, tranquilidade para trabalhar, como a gente já falou, tem uma estrutura melhor para recuperar os jogadores, né? E isso é considerado fundamental por essa questão de desgaste físico. O Flamengo que tem usado aí o time titular na maioria dos jogos, então poder recuperar esses jogadores e ter 100% à disposição. O Barbieri, que concedeu entrevista coletiva agora há pouco, ele deixou claro isso, que aqueles jogadores que tiverem a mínima condição de entrar em campo vão jogar, porque esse é sim considerado o jogo do ano. O foco é no regenerativo. Ontem, por exemplo, os jogadores titulares nem apareceram no gramado, os atletas seguem sendo avaliados e, como eu disse, todos que tiverem as mínimas condições vão a campo. Uma coisa é certa, o time vai ser diferente daquele primeiro jogo, né? Como o Rodrigo disse, tem o Paquetá de volta e lá na frente o ataque também vai ser distinto. Se na partida de ida teve o Marlos e o Uribe, agora o Barbieri faz um certo mistério, viu? Vai seguir com o Vitinho e o Dourado ou vai mudar a formação? É uma situação aí que deixa todo mundo curioso. O Barbieri, inclusive, manteve aberta essa possibilidade e, aliás, agora a gente vai mostrar um trechinho dessa entrevista coletiva, então, do Maurício Barbieri, que aconteceu agora pela manhã, antes do treino. Vamos ouvir? A gente tem avaliado caso a caso, né? A cada jogo, como você frisou bem. Os jogadores ainda vão ser avaliados, já estão sendo avaliados agora pela manhã, então eu não tenho como passar uma resposta definitiva. Eu acho só que vale a pena frisar que numa decisão como essa não existe essa questão de poupar, né? Pode ser que seja necessário preservar alguém que apresente um risco elevadíssimo de lesão, alguma coisa nesse sentido, mas eu não consigo adiantar isso para vocês agora, porque, como eu disse anteriormente, eles ainda estão sendo reavaliados, mas a nossa ideia sempre, em todos os jogos, é entrar com a melhor equipe possível para enfrentar o adversário. Eu acho que a gente conhece bem o Cruzeiro, eu disse sobre isso anteriormente, o Cruzeiro também conhece bem a gente. Eu acho que a gente tem já uma peça diferente para esse jogo. A gente não tinha o Paquetá no jogo anterior e a gente já tem ele à disposição para esse jogo. Eu acho que isso é um ganho importante para nós, dado a relevância que ele tem para a equipe, enfim, o bom desempenho que ele tem apresentado e que os demais têm apresentado junto com ele. Eu acho que a gente tem oscilado mais em relação aos resultados do que o desempenho, pelo menos com todos os outros treinadores, inclusive os adversários que a gente acaba conversando no final do jogo, todos têm elogiado muito a atuação da equipe. Eu acho que em alguns momentos a gente não está conseguindo ser eficiente, mas a gente tem criado chance em todos os jogos. A gente sabe que precisa criar essas chances lá contra o Cruzeiro e tem consciência de que é capaz de fazer isso. Em relação à mudança e tal, como eu disse, são várias questões que entram em campo, né? Tem a questão da recuperação, tem a questão de análise do adversário. Sem dúvida nenhuma, a gente precisa criar condições para tirar o Cruzeiro da zona de conforto dele, enfim, para não deixar ele confortável, mesmo jogando em casa com o placar a favor, para que a gente possa, mais uma vez, criar as oportunidades e aí sim ser decisivo, ser eficiente e fazer os gols que a gente precisa. Acho que é uma grande equipe, sem dúvida nenhuma, tem um grande treinador, é uma equipe muito habituada a esse tipo de jogo, a esse tipo de campeonato, a gente sabe disso, mas a gente está muito motivado, muito determinado a ir lá enfrentar esse desafio e passar. Para nós é um jogo fundamental, é o jogo mais importante do ano agora, que a gente tem pela frente. E a gente vai se dedicar ao máximo, vai buscar ao máximo, fazer de tudo possível para reverter esse quadro, porque a gente tem ciência de que, embora seja muito difícil, é possível.
Legal, tá aí o técnico do Flamengo, Maurício Barbieri, falando do confronto contra o Santos amanhã, válido pelas oitavas de final. Vamos voltar lá no Ninho do Urubu, porque a Patati ainda está acompanhando amanhã do Flamengo. Caroline Patati, pra gente encerrar aqui, fechar a conta e passar régua no assunto Flamengo. Qual é a sequência do time nessa terça-feira? Agenda do Flamengo, Patati? O pessoal treina por aqui, almoça e segue para o aeroporto para a viagem, então, para Minas Gerais. A vantagem é que é pertinho, né? Apenas 1 hora aí de voo, por isso também que foi considerado esse bate-volta. Agora, uma última informação. Em competições de nível nacional e internacional, o Flamengo nunca venceu o jogo de volta, nunca conseguiu se classificar, tendo perdido a primeira em casa. Ou seja, um tabu a ser quebrado. Quem sabe, né? Futebol tem dessas coisas e é por isso que a gente gosta tanto. Voltamos ao estúdio. Show! Tá a Caroline Patati trazendo uma informação importante. Dizem que tabu não entra em campo. Mas essa curiosidade com certeza dá um tempero a mais nesse jogaço que vai ser amanhã lá no Mineirão. A Patati segue acompanhando o Flamengo. O Flamengo tá treinando agora, ela já disse, viaja ainda hoje para Minas Gerais, mas pintando notícia, qualquer movimentação diferente no Ninho do Urubu, repórter Fox Sports sempre atento, volta ao Bom Dia Fox.